medo de ter medo. O medo de ter medo é uma das sensações mais recorrentes em pessoas com a síndrome do pânico. Em casos mais graves, essa sensação pode levar o indivíduo a se isolar completamente. E isso porque ele evita se expor a situações e ambientes que podem desencadear novas crises de pânico. Ou seja, o medo de sentir medo, de vivenciar uma nova crise. E isso leva um ciclo de pânico, que faz com que a pessoa tenha a sua vida social totalmente prejudicada. Os sintomas do transtorno de pânico, eles causam muito sofrimento físico e emocional. Eles não desaparecem espontaneamente, paralisam várias áreas da vida e eles acabam requerendo um tratamento especializado para que a pessoa possa usufruir da sua vida saudável e com qualidade. Uma crise, ela pode acontecer uma ou duas vezes durante a vida e não vai ter muito problema. A síndrome do pânico, ela acontece quando essas crises de pânico começam a acontecer muitas vezes, com mais frequência, repetidamente e de forma inesperada. Então, os sinais do transtorno do pânico, eles requerem atenção, mesmo que na fase inicial, porque se esses sinais eles são menosprezados, as crises elas tendem a se repetir e de forma cada vez mais intensa, já que a pessoa passa a sentir medo constante de que ocorram novamente, o que leva a esse ciclo que eu disse, o medo de ter medo, certo? Por isso é importante buscar auxílio psicológico e médico. Óbvio, o apoio familiar também é muito importante, pois em casos mais graves, é válido que a pessoa esteja sempre acompanhada e se sinta amparada. Tá legal? Mas espera aí, o que é o transtorno de pânico? O nome psiquiátrico que se deu para essa neurose de angústia é síndrome de pânico. Ela abrange o psíquico, o corpo, através da conversão, e os nervos, um tipo de histeria. Então, o transtorno do pânico está classificado entre os transtornos de ansiedade, sendo um tipo específico de ansiedade, que apresenta em seu repertório comportamental respostas de luta e fuga de uma ameaça real ou imaginária, bem como uma sintomologia bastante característica. Os sintomas são bem parecidos, tá? Freud especificou que, do ponto de vista sintomático, caracteriza-se pela predominância conversiva da angústia, uma espera ansiosa crônica, pelos acessos de angústia ou equivalentes somáticos da angústia, por exemplo, aquela dor no peito, associada à componente psíquica, ligada com a sensação de uma morte iminente, de medo, de desespero, como também associada à componente histérica, como os tremores, o choro. Acho que muita gente se identifica aqui com o que eu estou falando. Todos nós apresentamos um certo grau de ansiedade considerada normal, que nos motiva na execução de atividades diárias e tem um fator protetivo. Nós necessitamos desse estado de alerta para transpormos desafios, isso é saudável. No entanto, quando a ansiedade ela é demais, ela é exacerbada, caracteriza-se como uma patologia, onde o organismo passa um constante estado de alerta. Então, é muito prejudicial, porque dificulta a vida da pessoa. Essas crises ou ataques inesperados de ansiedade fazem com que as pessoas sintam muito medo, muita angústia, é um medo muito intenso de que algo ruim aconteça, e às vezes não é um medo nomeado, certo? A pessoa ela diz que não sabe por que está com medo, não sabe nem do que está com medo, ou pode ser um medo de algo que possa vir a acontecer. Ou seja, às vezes não tem nenhum motivo para que a pessoa, para que ela esteja com medo, ou aconteceu alguma coisa especificada para que ela esteja com medo. Compreende? Quem sofre com essa síndrome tem um medo agudo, inesperado e recorrente.
E uma das características da síndrome do pânico é a preocupação que fica martelando na cabeça da pessoa depois que ela tem essa crise. Então, a pessoa, o que acontece? Ela tem a crise e fica pensando, e fica preocupada, e fica muito angustiada com o que aconteceu. Então, é comum, muito comum, que as pessoas que têm ataque de pânico terem o ataque por conta do quê? Do medo de sentir o medo de ter o ataque de pânico. Então, quando a pessoa está tendo um ataque de pânico, ela sente um mal-estar muito grande. E além de medo e ansiedade, ela tem muitos sintomas físicos. Essa crise, ela pode acontecer de uma maneira brusca e não tem um lugar especificado em que ela pode acontecer. Pode acontecer enquanto a pessoa está dirigindo, ou quando a pessoa está no shopping, passeando, até quando a pessoa está dormindo. Ela vai crescendo até mais ou menos uns 10 minutos, que é quando o pico do pânico, né, que a pessoa sente, aquele pico do pânico, e não tem um certo tempo para durar esse pico. Pode durar de 10 minutos, uma síndrome pode durar até uma hora, em caso maior tempo, uma hora, né? Em média 10 minutos e raro em uma hora. O que causa um ataque de pânico? A causa ela é multifatorial, tem um monte de fatores. Tem causas genéticas, hereditárias. Então, há estudos de sua hereditariedade, né, que diz que se alguém da família desenvolve essa síndrome, outra pessoa da família também pode ter. Há estudo também em gêmeos. Se um gêmeo tem um ataque de pânico, muito provável que o outro também vá ter. Mas também, como eu disse, as questões genéticas não são as únicas. Há as questões ambientais da própria pessoa. Como assim? Estresse, traumas de infância que podem ser gatilhos ou traumas da vida adulta. A pessoa que teve um conflito na infância e na vida adulta sofre um assalto, um sequestro. E sempre tem aquelas pessoas mais suscetíveis. Mas é claro que cada pessoa é uma pessoa, não tem como saber. Ninguém tem cara de pânico. Ah, você tem cara de que vai ter síndrome do pânico. Ah, você está parecendo que vai ter uma síndrome do pânico. Não existe isso, né? O que dizem é que adultos muito quietos, com dificuldade de expressar sentimentos, são pessoas mais suscetíveis. O que a gente tem que ver é se há luto, trauma. Então, ver o que ocorreu na vida da pessoa que possa expor essa ansiedade extrema, né? A pessoa pode ter passado por um sequestro, uma batida de carro, algo que foi muito marcante através do cheiro, do ambiente, do som, a mente ela vai reconhecendo essa memória daquilo que passou e ela manda um estímulo que gera o pânico. Só que a pessoa que está passando por isso não tem consciência dessa recordação, né? E muitas vezes a síndrome do pânico ela vem junto com alguma doença. Por exemplo, junto do pânico vem uma fobia social. Então, as causas do transtorno do pânico, elas não são plenamente definidas, né? Embora alguns fatores estejam associados e observados com frequência como facilitadores comuns de crises, né? E alguns desses fatores são relação biologicamente ligada a uma disfunção nos neurotransmissores, o que pode agravar a sensação de medo. Como eu disse, os eventos traumáticos ou intensamente estressantes, o uso do álcool e outras drogas, um estilo de vida ansioso e estressante, entre outros. E também, como eu disse, há uma suspeita ainda da ação hereditária, o que não é um consenso, tá? Pois algumas pessoas que desenvolvem a síndrome não relatam sua ocorrência em nenhum outro familiar, certo? Tem alguns autores ainda que eles defendem que a síndrome do pânico, que essas crises do pânico, que elas se originam num trauma primário. O que é isso? No berço. Que é quem aqui fala mais técnico, né? No qual o bebê, ao não possuir um ego, para ele se livrar das excitações desagradáveis, como fome, sede, né? Ele chora histericamente, até o traumatismo. E chegam a alegar que ninguém vai à síndrome do pânico se não sofreu um trauma quando era bebê. Será? Né?
Bom, mas o que se percebe é que ele pode ser causado por um acúmulo de assuntos mal resolvidos que a pessoa insiste em não dar atenção, que Freud chama de quanto de afeto. Seja um trauma, um luto, ou seja, uma vivência emocional desagradável que não foi elaborada, que se preferiu deixar guardada, né? Mas que insiste em ser resolvida. Então, caracterizando um processo conversivo e histérico, apresentando, por vezes, um estado de pânico generalizado. Se você que está aqui hoje assistiu à aula anterior sobre ego, superego e id, vai entender, né, sobre esses de recalque também, né? Entende, né, que aquilo que não está bem resolvido permanece ali, pedindo para ser elaborado, para que assim o ego compreenda e siga a vida de maneira mais equilibrada, buscando a homeostase, né? Bom, assim Freud indicou o que pode haver de psíquico nas condições para o aparecimento da síndrome do pânico. Então, os sintomas mais característicos são uma sensação iminente de morte, com tremores, que ele chama de histeria, né? Angústia, a conversão, e depressão, uma psiconeurose também. Por isso, Freud denominou a síndrome do pânico como uma neurose mista, né? Mas essa é uma questão bem didática, né? É claro que o nosso corpo, quando acontece um ataque de pânico, acontece tudo junto. E cada pessoa é de um jeito diferente. Mas na síndrome do pânico, sempre encontraremos ao lado da problemática na sexualidade, um quantum de afeto nas representações recalcadas. Lembram da aula sobre recalque? Com um nível ainda intenso de mágoas, culpas, sentimento de inferioridade ou um sentimento de rejeição. Ok? E o que caracteriza um ataque de pânico? Um ataque ou uma crise de pânico, ela se caracteriza por um desequilíbrio ou uma alteração neuroquímica no cérebro, né? Uma alteração em alguns neurotransmissores, como a serotonina e a noradrenalina. No caso de um ataque de pânico, essa descarga de adrenalina, ela prepara o organismo para a luta ou fuga, sem que haja uma ameaça específica, ou seja, sem que exista uma ameaça real, se caracterizando por um estado agudo e extremo de medo irracional, em um curto período de tempo, que atinge o ápice de extrema ansiedade, como eu disse, 15, 20 minutos, tá? Então, uma crise ou ataque de pânico é mesmo algo terrível. Muitos sintomas advêm no mesmo instante, e nesse momento a pessoa pensa que vai morrer ou que vai enlouquecer, sendo muito comum a procura por emergência, pronto-socorro ou uma ambulância, por uma queixa de cardíaca, né? Algo está acontecendo comigo, eu estou enlouquecendo, meu coração não vai dar conta, eu estou passando muito mal, ou até uma questão neurológica. E quais são os sintomas da crise do pânico? Normalmente, deixa eu beber um gole d'água. Licença. Bom, normalmente, um ataque ou uma crise de pânico se caracteriza por um medo intenso, associado a pelo menos 4 desses sintomas que eu vou falar agora. Presta atenção. Palpitação, sudorese, tremores ou abalos, sensação de falta de ar ou sufocamento, asfixia, dor ou incômodo no tórax, náusea ou desconforto abdominal, tonturas ou vertigens, sensação de não ser eu mesmo, medo de perder o controle ou de enlouquecer, formigamento, ondas de calor ou calafrios, visão turva, boca seca, ondas de calor, formigamento nas extremidades, mão e pés, sensação de desmaio, dores de cabeça, agitação, taquicardia, que são aquelas palpitações
fortes no coração, né, frequentes, e sensação de morte iminente. Então, pelo menos 4 desses sintomas junto de um medo intenso, tá? E causasse um extremo sofrimento para quem está passando por esse transtorno. O que acontece é que a pessoa sente que vai morrer. E sente muitas vezes que vai morrer e que não está vivendo, né? Assim, o ataque de pânico, ele até serve como um alerta. Porque quando a pessoa passa por uma crise dessas e fala, eu vou morrer, como que é esse alerta, né? Você está vendo o que você está fazendo da sua vida? Como que você tem vivido até aqui? É um alerta de que há muito ainda para se fazer enquanto a vida, mas que a gente não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo. O que eu vejo é que muitas pessoas que têm a síndrome do pânico são justamente aquelas que executam coisas de maneira muito bem feitas. Geralmente são pessoas que são muito boas naquilo que elas fazem. E pelo menos elas tentam, né, ser muito boas e se esforçam muito para isso. Só que esse esforço de fazer tudo muito bem feito o tempo todo é que elas se perdem e acabam se atrapalhando no meio do processo. Muitas das pessoas, quando têm a síndrome do pânico, esses ataques, vão para o pronto-socorro, então, achando que estão tendo problemas, um quadro cardíaco. Essas sensações fazem com que as pessoas achem que estão numa parada cardíaca mesmo, um infarto, algo fisiológico e não mental. Então, essas pessoas procuram as emergências, os pronto-socorros, e o médico chega e fala, olha, moça, você está bem, seus exames clínicos e laboratoriais estão normais, você não está tendo nada. E se o médico, se ele não sabe diagnosticar e ter um olhar mais clínico, ele vai dizer que a pessoa está tendo um piti, tá? Mas não é nada disso. Não desista de buscar ajuda, se socorrer. Se você ou alguém que você conhece estiver com esses sintomas, deve sim procurar orientação médica, pois mesmo que se diga que é psicológico, o melhor a se fazer é descartar as patologias e as doenças de ordem física e procurar uma orientação especializada. Um dos fatores mais complicados é que a pessoa começa a ter medo de ter a síndrome do pânico. Como eu disse inicialmente, aquele medo de ter medo. A pessoa começa a correlacionar o lugar, o que ela está fazendo, o que ela está pensando, com quem ela está falando, com o ataque de pânico. Por exemplo, achar que a crise está relacionada com ela ir para o shopping. Pois quando ela teve uma crise, ela estava no shopping. Vale a pena ressaltar que um episódio isolado de crise de pânico não fecha um diagnóstico de transtorno de pânico. Qualquer pessoa pode ter uma crise isolada em situações de extremo estresse. Ok? Eu quero que você agora imagine uma montanha-russa. Vamos junto comigo imaginar essa montanha-russa? Pode até fechar o olho e imaginar essa montanha-russa. Imagina que ela vai subindo, né? 7 horas, vamos colocar? 7 horas da manhã. Você tá lá, acordou, nossa, agora eu vou para o meu trabalho. Vou para o meu trabalho e se arruma, escova os dentes, toma café da manhã e vai para o trabalho. Dirige até o trabalho, mas você fala, poxa, eu não tô muito legal, viu? Tá alguma coisa estranha em mim. Será que é, né? Então vai, imagina você lá, ó. Aí a montanha-russa sai, né? O carrinho, e vai. Aí vai andando e a pessoa não está se sentindo bem. Começa a apresentar, certo? Aquela sensação. Sabe aquela sensação que ou você já ouviu, ou você já viu, ou você já sentiu, né? Começa a sentir medo, se sente estranha. Se você toma medicação, é aí que você deve tomar sua medicação. Não deixa chegar no pico. Porque quando você vai, ó, a montanha-russa vai, certo? Quando você chega aqui, você tem aquela crise
aquele momento de terror, que acha que não vai dar conta, que vai tudo estourar, que você vai morrer, que é horrível, você chora, treme, é uma sensação horrorosa. Só quem passou por uma síndrome do pânico, quem passou por um ataque de pânico, sabe o quanto essa sensação é horrível. Então você está indo, porque o ataque não dá na hora, não é assim de uma hora para outra. Você começa a sentir, até que não suporta mais. E você precisa se esconder, muita gente fica num canto parada, né? Com medo mesmo, fechada, coração a mil, desamparada, só que passa. É como uma montanha-russa. Você chega aqui, a sensação é horrível. Mas o que acontece quando você está aqui? O carrinho vai cair. Vai caindo, até que volta para a normalidade. É isso na síndrome. É isso um ataque de pânico. Né? Não melhora de uma hora para outra também. Não é que você vai ter a crise e depois vai ficar, ufa, passou. Nossa, estou ótima agora, nossa. Não. É isso aqui, ó. Vai. O pico, depois volta. Aí você convive com medo de ter essa crise de novo, subir, e ter de novo. Entendeu? Compreende? Né? O organismo precisa de tempo para ele voltar ao normal. Então, umas dicas, né? Para quem está passando o momento exato da crise do pânico. Respire, você já deve ter ouvido isso. Durante a crise de pânico, a respiração ela fica muito alterada, o que piora muito o quadro. Então, inspire lentamente pelo nariz, retenha por pouquíssimo tempo o ar nos pulmões e exale também pelo nariz. É muito importante que o tempo que o ar sai, a expiração, dure o dobro do tempo do que ele durou para entrar. Então, se você foi, ó. Mantenha essa respiração controlada de 30 a 60 segundos. Você pode treinar isso antes de ter uma crise de pânico. E outra coisa, incomoda, mas não mata. Sintomas de pânico, eles são bem desagradáveis, mas não levam à morte não, viu? Ninguém morre de síndrome do pânico. Eu acho que você não conhece ninguém que já morreu da síndrome do pânico. Então, tenha sempre presente que sensação ruim não significa que alguma doença grave está presente. Especialmente depois que um médico te disse isso, te assegurou desse fato. Uma outra dica é mudar o foco da atenção. Então, ao invés de ficar focado no sintoma, procura desviar sua atenção para alguma outra coisa. Um cenário, uma foto ou uma imagem relaxante de que você tem em algum lugar que conheceu. Ficar prestando muita atenção nos sintomas só cria mais medo. É uma coisa também que até nutricionista diz, e endócrino, né? Para não ficar muito tempo sem comer. Até mesmo 3 ou 4 horas sem se alimentar pode provocar quedas dos níveis de açúcar no sangue e provocar uma nova crise de pânico. Então, coma periodicamente, não fique em jejum prolongado. Agora está na moda ficar em jejum e eu vejo que tem coisas ótimas nisso, mas para quem tem síndrome do pânico é complicado. Então, e eu vou falar depois com vocês, tirar as dúvidas nos comentários, tá? Calma. E seja seletivo enquanto você está nesse processo, seja seletivo com as notícias e informações que procura. Não estimule seu cérebro com catástrofes desnecessárias, por exemplo, com notícias em que você não pode fazer nada, né? E só serve para colocar seu cérebro em alarde, né? Em alarme e facilitar essas crises. Restrinja a cafeína, não tente guardar tudo na memória. Isso é uma dica bacana, viu? Faça uma lista simples do que tem que fazer durante o dia e vá ticando essa lista. Sabe quando você vai pondo, por exemplo, passar no banco, atender um cliente, e aí você vai fazendo um xizinho. Assim você não fica tão ansiosa com o futuro. Uma agenda funciona bem.
É importante que a pessoa, durante o tratamento, ela perceba que essa dor, essa angústia, tudo que sente é da doença. E que aprenda a perceber, se acalmar, e que saiba como a crise passa, né? E um acontecimento como esse, ele é muito angustiante e dolorido para quem passa, mas também é muito angustiante para quem deseja ajudar. Então, primeiro, se você está com alguém que está passando por uma crise de pânico, está tendo um ataque de pânico, respire fundo e procure manter a calma, tanto por você quanto para transmitir para a pessoa. Tenha empatia. Lembre que a pessoa não está assim porque ela quer. Então, ofereça o quê? Ofereça só seu ombro amigo. Ofereça a sua escuta e fique ao lado dela. Não force essa pessoa que está passando por uma crise a fazer nada. Mantenha um tom de voz pausado, firme, acompanhado de uma linguagem corporal sem movimentos bruscos. Evite dar ordem para a pessoa e pergunte para ela se há algum medicamento que ela costuma tomar durante essas crises. Olha, não discuta a irracionalidade do medo com comentários tipo, é só sua imaginação, você não está sentindo nada na verdade, porque a pessoa vive a situação, essa situação ela é real, é ameaçadora, é incontrolável, e se sentir incompreendida vai deixar essa pessoa mais angustiada ainda. E veja, se ela insistir que irá morrer, diga que essa crise irá durar apenas um momento e logo ela vai passar. Mesmo que você queira, não pega essa pessoa pelo braço. Ela vai sentir que você se importa com ela, não precisa colocar a mão. Você pode pedir para que ela coloque as mãos aqui, ó, no peito, para que ela sinta a respiração dela. Se ela fala, mas eu vou morrer. Olha, sinta a sua respiração, coloque a mão no peito, peça para ela colocar. Porque ela vai ver que enquanto há respiração, há vida. Ela está ali, né? A pessoa, ela pode ficar paralisada, fugir, até se trancar num quarto. Ela pode, talvez, sentar no chão e parar de se movimentar. Caso isso aconteça, passado um tempo, peça para que ela se apoie em algo até ela conseguir se levantar. Encoraje-a a continuar, dizendo que ela está indo muito bem a cada passo que ela dá. Faça perguntas simples, como qual é a cor do quarto em que você está? Como são os azulejos da parede onde você está? De modo que ela vá transferindo a atenção e o medo para essas outras coisas. Escute-a, deixe ela falar e peça só que ela relaxe. É importante que ela ganhe controle sobre si mesma. Então, como eu disse, ajude-a a concentrar na respiração, inspirando e expirando lentamente, aquela técnica que eu ensinei, né? Você pode até convidá-la para refrescar, umedecer a nuca, o pescoço, o rosto, isso alivia bastante, especialmente quando há suor excessivo. E, por favor, acompanhe essa pessoa o tempo todo até que o pânico termine. Se ela não estiver com seus remédios e você perceber que ela não conseguiu relaxar mesmo depois de 15 minutos, você pode chamar a ajuda médica. Muitas vezes, levar uma pessoa que está passando por um ataque de pânico ao hospital vai deixar ainda ela mais angustiada. Por isso, é bom perguntar se ela quer ir. Tudo bem? Existem outras técnicas, até que eu estou usando em consultório, até com muita propriedade, com resultados muito bons, através da intenção paradoxal, que é uma técnica de Viktor Frankl, que eu não costumo dar em aula, mas que ela apresenta bons resultados, né? Que é como a pessoa enfrentar essa crise de pânico, ela se visualiza mesmo tendo uma crise, que eu posso falar durante as perguntas mais sobre isso. Tá legal? Mas o importante é compreender que a síndrome do pânico, ela tem cura, né? Você não precisa ter essas crises pro resto da sua vida, né? Existem pessoas que passam por muitas coisas ruins, né? Existem pessoas que têm e já passaram por tantas coisas, tantas crises de ansiedade, né? Que depois de tantas crises, elas têm mesmo uma transferência química, não sei se esse é o nome correto, no cérebro, né? E dificilmente essas pessoas, elas vão ser pessoas muito tranquilas, né? Vão ser aquelas pessoas muito zens.
Mas qual que é o problema nisso? Você não precisa viver o tempo todo super zen, né? Tranquilíssima. Você pode viver com um pouco de ansiedade, né? E você não está ficando louco por causa disso. Então, não prolongue o seu sofrimento. Ok? Agora que eu já falei bastante sobre o tema, é um tema pesado, eu tenho que ficar bem concentrada. Vamos às perguntas?